A sabedoria em Provérbios, dia 15 de novembro, capítulo 15. Um bom feriado para você. Vamos meditar em Provérbios 15 hoje. Versículo 1: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Preste atenção na forma como você fala com as pessoas. Muita atenção como você fala com os seus filhos, com os seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus colaboradores, com seus colegas de trabalho, porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não estão em um dia bom e elas vêm e dizem palavras atravessadas. Quando alguém te dá uma palavra atravessada, é porque essa pessoa não está indo bem. E muitas pessoas não entendem isso. Se uma pessoa te dá uma palavra atravessada e você dá uma resposta branda, a pessoa fica surpresa. Porque a tendência das pessoas é: me xingou, eu vou xingar. Me bateu, então vai levar. Bateu, levou. Mas quando você dá uma resposta branda para alguém que bateu e trouxe uma palavra ruim, você desvia a raiva, a fúria daquela pessoa. A pessoa até fica desconcertada e de repente ela põe as mãos na cabeça e percebe o quanto ela está inquieta, ansiosa e com raiva. Agora, a palavra dura, ela suscita a ira. A violência traz mais violência. Dentro do seu casamento, coloque um pacto. Se um dos dois começar a levantar muito a voz, o outro dá o aviso: você está levantando muito a voz. Não vamos conversar sobre esse assunto agora. Cada um para um canto e depois nós conversamos. Aplique essa regra também na sua empresa. Aplique essa regra também com os seus filhos, porque assim você evita de falar coisas indevidas. A palavra, depois que foi lançada, não pode voltar atrás. Pense nisso. Existe o tempo certo de falar a respeito de cada assunto. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia significa tolice. Então o versículo 2, ele está na mesma linha do versículo 1. O sábio, ele adorna a sabedoria. Ele só vai falar aquilo que edifica e aquilo que é bom. O tolo, a boca do tolo, derrama, joga para fora toda a sua tolice. Tenha domínio sobre a sua língua. Depois, medite em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 vai falar muito a respeito de como usar a língua. E ele fala que um pequeno membro pode colocar fogo em uma grande floresta. Versículo 3: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tenha certeza que Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Você pode frequentar a igreja, você pode enganar seu cônjuge, mas dos olhos do Senhor ninguém se esconde. Quando lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, Ele não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você semeia o bem, você vai colher o bem, e se você semear o mal, você também vai colhê-lo. Preste atenção, porque você pode pensar que está enganando o pastor, ou seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais, mas na realidade você está se enganando, pensando que está enganando os outros. Deus está vendo o que você faz. Verso 4: uma língua saudável
é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. 3 versículos dos 4 que nós lemos aqui em Provérbios 15, todos falando a respeito de como usar a palavra. Uma língua saudável é árvore de vida. É uma árvore que vai gerar bons frutos, que vai trazer alívio, paz, alegria dentro da família e dentro das pessoas que fazem parte do círculo de amigos. Mas a perversidade nela quebranta o espírito. Uma pessoa que usa a língua de forma perversa destrói, quebra as pessoas à volta. Preste atenção em como você usa a língua, porque na língua está o poder da vida e o poder da morte. Com a língua você coloca uma pessoa para o caminho da paz, para o caminho da tranquilidade, para o caminho da honra, e com a língua você desonra alguém, humilha alguém, diminui, ridiculariza, menospreza e destrói o espírito de alguém. Tenha uma língua saudável, seja uma pessoa que inspira outras pessoas a progredirem, a prosperarem. E tem um outro ponto nesse versículo 4. Uma língua saudável é árvore de vida. Fale palavras boas a seu próprio respeito. Tem pessoas que olham no espelho e dizem: como estou feio, como estou feia, como estou mal. Seja bondoso, seja bondosa com você mesmo, com você mesma. Diga: o Senhor está comigo. Eu hoje tenho uma nova chance. Eu posso melhorar a minha imagem. Eu posso ficar melhor, eu posso ficar mais saudável. Eu posso me cuidar, eu posso mudar isso. Não seja uma pessoa perversa com você mesmo. Deus te criou à imagem e semelhança dele. Você tem graça, poder do Espírito Santo. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. Pense nos momentos bons. Procure crescer e diga: eu vou crescer. Diga para você mesmo, para você mesma: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou amado, eu sou amada de Deus. Eu sou vencedor, eu sou vencedora em nome de Jesus. Eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando os meus inimigos me cercarem, o Senhor estará comigo, diz o Salmo 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é minha força, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, quiseram comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Diga palavras boas, saudáveis para você. Não se deixe abater. Levante-se, porque o Senhor está com você. Verso 5: todo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. O texto fala de desprezar a correção do pai, mas tome esse versículo 5 como a correção em geral. O nosso pai é a pessoa que normalmente nos corrige. Vamos considerar que o nosso pai é Deus. Ele é o primeiro pai, o nosso pai celestial. Na palavra, ele nos traz muita repreensão e muita correção para que nós mudemos as rotas dos nossos caminhos. Vamos ouvir a correção. A correção hoje do pai é: preste atenção com a sua língua, preste atenção naquilo que você fala, pare de usar palavras negativas e ruins para os outros e sobre você mesmo e comece a ter fé que o Senhor é aquele que ama você e que o Pai te chamou para ser filho amado, para ser filha amada.
O tolo despreza a correção de seu pai. Não despreze a correção do Senhor, a correção de Deus. Ele é o nosso Pai. Mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Quem aceita a repreensão, prudentemente se haverá. Leia depois Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. O Senhor corrige a todo aquele que ama, porque qual é o pai que não corrige o seu filho? Nós tínhamos pais que nos corrigiam quando éramos crianças. Toda correção, quando é aplicada, não vem para a alegria, mas depois produz fruto de justiça naqueles que são exercitados nela. Aceite ser exercitado na correção do Senhor, porque isso produz frutos de justiça e o Senhor corrige aquele que ama. Se vocês suportam a correção, então são filhos. Mas se não suportam, então sois bastardos. É o que diz Hebreus capítulo 12. Leia lá os versículos 5, 6, 7. 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Na casa do justo há um grande tesouro, porque o justo cuida de tudo aquilo que ele coloca dentro da sua casa. O justo é aquele que se alinha com a vontade de Deus. Então ele tem mantimento porque ele tem organização em relação à sua comida, em relação à sua bebida. Ele tem um lar onde existe paz, e a paz é um grande tesouro, porque ele sabe como trata com sua esposa, ela sabe como trata do seu marido, como eles tratam dos seus filhos, dos seus pais. Então, existe o tesouro da paz, existe o tesouro da presença do Espírito Santo na casa. Existe também o tesouro da higiene e da limpeza, porque existem pessoas que são relaxadas e que pensam que Deus não se preocupa com relação a isso. Mas se você não tem limpado e deixado as coisas organizadas dentro da sua casa, você está sendo relaxado, está sendo relaxada com relação à organização da sua casa. Deus, ele não está alinhado com sujeira. Você precisa ter organização em relação a isso. A varrer a sua casa, a limpar a sua casa, a lavar o seu banheiro, a tomar banho de maneira constante, trocar as roupas. E parece que isso é algo óbvio, mas não é óbvio em muitas casas. Existem casas de pessoas que vão à igreja e muitas vezes essas pessoas não trocam as roupas, chegam nos cultos de maneira desalinhada. O Senhor, ele ama o zelo. Então, cuide da sua casa, cuide dessas coisas também. Você pode não ter o melhor piso, a melhor tinta para fazer a pintura, mas você precisa sempre fazer o melhor que você pode. Quando o texto fala na casa do justo há um grande tesouro, o grande tesouro é sobre limpeza, organização, sobre higiene, sobre paz, sobre relacionamento em que as pessoas se entendem, dialogam, conversam, apresentam a resposta branda que nós lemos no versículo 1, que tem lábios que adornam a sabedoria, como diz o versículo 4, que aceitam a repreensão do Pai, como diz o versículo 5. Tudo que nós meditamos aqui, na casa do justo há esse grande tesouro, que fazem a correção dos seus filhos e os disciplinam para que eles sejam ensinados no caminho do Senhor, para que eles se desviem do mal e recebam o livramento do que é mal. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os frutos são os resultados daquele que pratica o pecado. Os resultados de quem
não organiza, não limpa a sua casa, são desordem, são falta de tempo, dificuldade para se fazerem as tarefas. Você cria uma mente desorganizada. O fruto do ímpio. O ímpio usa palavras ruins a respeito de si próprio. A pessoa que fala mal sobre si mesma vive ali abatida, deprimida, sempre com aquele estado de espírito perturbado, com ansiedade, com preocupação. Use a palavra de Deus. Ela é remédio e ela te dará a cura para a sua alma. Fale as palavras que você lê na Bíblia. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você estiver muito abatido, se olhe no espelho, coloque os teus olhos nos teus olhos e diga: lembre-se, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que Ele está comigo. Versículo 7, os lábios, mais um versículo falando daquilo que você fala com a sua boca. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Você só derrama conhecimento se você primeiro armazenou conhecimento. É por isso que nós sempre dizemos para lermos Provérbios todos os dias, todos os meses do ano. Provérbios tem 31 capítulos. Você consegue ler um capítulo por dia e quando você chega no final do dia 31, você lê o Provérbios inteiro. Nos meses que tem 30 dias, você lê o 30 e o 31 no dia 30. Em fevereiro, que tem 28 dias, você lê até o dia 27. No dia 27 você lê mais o capítulo 28 e 29. E daí no dia 30, no dia 28, você lê o capítulo 30 e o 31. E com isso, você está sempre trazendo conhecimento para a sua alma. E no momento em que você precisa resolver uma situação, você meditou tantas vezes que na hora você lembra do provérbio. O Espírito Santo traz à memória aquilo que você armazenou primeiro. Por isso que no Salmo 1 fala que bem-aventurado é o que medita na lei de dia e de noite, para fazer o que está escrito, porque assim fará prosperar os seus caminhos. É assim, meditando dia e noite na palavra, que você carrega o conhecimento. E na hora que você precisa, você tem, porque você primeiro se preocupou em armazenar o conhecimento. Por isso em Provérbios 4, versículo 7 fala: a sabedoria é a coisa principal. De tudo que você precisa adquirir, adquire a sabedoria. Ainda em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 5 fala: adquire a sabedoria, venda tudo que você tem e compre a sabedoria. Então você precisa comprar a sabedoria. E uma palavra que as pessoas esquecem de comprar é o óleo também. Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens, dizendo: havia 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. As prudentes levaram azeite consigo. O azeite representa a unção de Deus, representa a presença de Deus, representa ter uma comunhão profunda com Deus e representa o Espírito Santo. E você consegue o Espírito Santo pela oração diária e constante. Você pode orar durante o dia inteiro. Quando você está trabalhando, você pode dizer: o Senhor está aqui comigo. Eu honro e agradeço ao Senhor porque estou aqui no meu trabalho. Na hora da saída para o almoço, você diz: obrigado porque eu posso me alimentar agora. Obrigado porque eu estou aqui
no meu trabalho, obrigado pelos meus colaboradores, obrigado por essa empresa, obrigado porque eu estou indo para o meu trabalho e posso ir até lá. Então você pode estar o dia inteiro usando a sua boca para agradecer a Deus. E o dia inteiro em comunhão com Deus, colocando azeite na sua vasilha, que corresponde à presença de Deus, de maneira constante. Use a sua boca para prestar atenção no que você fala e fale com Deus durante o dia inteiro. Essa é uma das formas de você estar conectado com Deus. Deus nos escuta o tempo todo. Ele é onipresente. Então, os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. E ele fala do coração porque lá em Provérbios 4:23 está escrito assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando você tem um coração agradável a Deus e alguém xinga ou perturba você, como nós lemos no versículo 1, o coração do sábio, ele fica em paz, porque ele já entende que ele não pode deixar ninguém à sua volta querer arrancar a paz que ele carrega dentro dele. Agora, o tolo, ele permite que qualquer pessoa o incomode. Qualquer pessoa tira o tolo do sério. Então o tolo ele vai dizer: acordei tão em paz hoje e agora você estragou meu dia porque me disse isso. O sábio, ele não permite que o outro estrague o seu dia. O sábio entende: isso que essa pessoa está falando reflete o estado de espírito dela. Não tem nada a ver comigo. Eu estou em paz com Deus e eu não permitirei que essa pessoa arranque a minha paz. Eu não darei importância nenhuma para a palavra que as outras pessoas vão dizer à minha volta, porque eu sei como eu estou. E eu não posso deixar que outra pessoa determine como vai ser o meu dia. Se ela decidiu começar mal, se ela não quer falar com Deus, se ela está sendo tola, isso é um problema dela, não é um problema meu. A tolice é dela. O problema é quando a tolice é do nosso cônjuge, é o marido e a esposa. Porque aí a pessoa é carne da sua carne. Gênesis 2:24 fala: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas nesse caso você precisa instruí-lo, instruí-la e dizer: você não está prestando atenção naquilo que você está falando. Não deixe essa situação roubar a sua paz. Se uma situação de tribulação bateu à porta da sua casa, lembre-se que toda tribulação vem para produzir experiência. Leia depois Romanos, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Paulo fala que nós também ficamos contentes quando vêm as tribulações, sabendo que toda tribulação produz a paciência. Você vai passando pela tribulação e quando você não tem o que fazer, só resta aprender a ter paciência em levar os dias com aquela situação até que surja condições para que você a resolva. Depois que você vai passando aqueles dias, tendo de lidar com aquele problema, com aquela tribulação, você vai desenvolvendo paciência e ao mesmo tempo que a paciência está sendo gerada, você está ganhando experiência, você está vendo. Vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma, vamos lidando com essa situação. E depois que se produz a paciência
E a experiência, isso traz a perseverança. Vamos perseverar e logo vamos sair desse túnel escuro. E depois que você sai do túnel escuro, você ganha esperança e a esperança tira a confusão. Você olha para trás no retrovisor e você fala: conseguimos passar. No começo parecia que não tinha saída, mas hoje temos uma experiência e podemos ajudar outras pessoas quando passam por isso. Deus permite muitas vezes situações em nossa vida para mostrar que podemos mais, para mostrar que somos mais fortes, para fazer-nos fortes, para ajudarmos outras pessoas. Então, quando o seu coração quiser se abater ou se abalar, lembre-se que o Senhor usa todas as circunstâncias para fazer a obra que quer fazer em nossa vida e que, se uma situação é difícil, você precisa procurar a solução e não deixar o seu coração dominar você e carregar você para o mal. Busque a sabedoria. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Busque conselheiros, pessoas que já passaram por essa situação e que já resolveram ela. Eles vão saber dizer como lidar e como resolver. Procure conselhos. Em Provérbios está escrito: na multidão de conselheiros está a sabedoria. Só preste muita atenção em qual conselheiro você vai tomar para a sua vida. Procure uma pessoa que realmente já passou por aquela situação e que tem bons resultados. Tem pessoas que despejam seus problemas para o primeiro que aparece. E aí, quando o segredo é revelado por essa pessoa para todo mundo, na faculdade, no trabalho, elas ficam com a cara vermelha, de raiva, dizendo: como que essa pessoa foi contar o meu segredo para todo mundo? Foi você que não usou o seu lábio, a sua boca com sabedoria, e falou para qualquer pessoa e não pensou e não refletiu se a pessoa era confiável e se você poderia falar com aquela pessoa. Nós já lemos aqui em Provérbios que o que anda praguejando revelará o segredo. Então preste atenção para quem você fala a respeito dos seus problemas e daquilo que você precisa de resposta. Verso 8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Não adianta você ofertar, dizimar e dizer que vai ficar o dia inteiro fazendo trabalho de evangelização e voluntário na igreja se você pratica o pecado. Deus abomina o pecado. Deus quer que os seus filhos sejam santos. A palavra santo significa separado. Vem de kadosh, significa aquele que se separa. Deus é santo porque ele é elevado, ele é totalmente separado do mundo. Ele é absolutamente perfeito. Por isso ele é santo. Dizer que ele é santo significa dizer que ele é elevado, que ele é perfeito, que ele não tem nenhuma mistura com relação ao que é imperfeito. É por isso que ele é santo. E ser santo, nós não vamos ser como Deus é, absolutamente perfeitos, porque estamos nesta carne. E João escreve em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus o mentiroso. Nós temos pecado, sim. Mas uma coisa é você pecar de maneira deliberada e outra coisa é você ter o seu deslize, que acontece uma vez ou outra. Porque o mesmo João escreve em 1 João, no capítulo 3, aquele que anda com Deus, ele não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele e não consegue viver pecando. Então, o sacrifício dos ímpios
é abominável ao Senhor. É como aquela mulher de Provérbios, capítulo 7. Em Provérbios, no capítulo 7, uma mulher que é adúltera, ela procura um jovem e ela fala para ele: sacrifícios pacíficos tenho apresentado ao Senhor, e eu já paguei os meus votos. Então vem e deita comigo hoje, porque o meu marido não está em casa. E existem pessoas que adulteram e conseguem pisar na igreja, ao lado do marido ou ao lado da esposa, dizendo que tudo vai bem. Tem um outro texto em Provérbios que diz assim: a mulher adúltera come, limpa a boca e diz: não fiz nada errado. Então, veja que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Lembre-se que nós lemos aqui no versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tudo o que fazemos, Deus já contemplou e já viu. Até mesmo o adultério que passa no coração, que Jesus diz que se você atenta para uma pessoa e cobiça, com má intenção você já adulterou com ela, até isso Deus vê. Então, muito mais você pensar que entrando na casa do Senhor e realizando a sua oferta, por maior que ela seja, que o Senhor a receberá. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. O próprio Jesus disse: se você, quando ofertar, se lembrar que tem uma pendência com o seu próximo, deixa a oferta no altar, vai e se conserta com o seu próximo. Então você volta e aí você apresenta a sua oferta. Então, até mesmo uma mágoa de algum parente, de um familiar, um desentendimento, e que causa uma dor no coração, restringe que Deus receba a sua oferta. Então, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus quer que os seus filhos entrem na presença dele para orarem com retidão. Você pode até estar com vontade de matar o seu inimigo. Pode até estar com raiva de alguém. Mas na hora que você entrar na presença do Senhor, diga: Deus, eu estou entrando na sua presença com vontade de matar o fulano ou a cicrana, porque o Senhor viu. Essa pessoa disse isso e me fez aquilo. Quando você faz isso, você está sendo reto diante de Deus, está mostrando para Deus a sinceridade. O Senhor vai ouvir e você deve pedir: me ajuda nisso, Deus. E o Senhor te ajudará. Deus vai se alegrar, porque Ele se alegra com os que são sinceros. 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Mais uma vez vamos lembrar do versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Quando você está no caminho do ímpio, Deus sabe que você está nesse caminho. E Deus abomina esse caminho. Mas Ele ama o que segue a justiça. 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Mais uma vez, ele está falando de correção. Ele já falou aqui sobre correção no versículo 5. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. E no versículo 10, então nós temos o 5 e o 10. O 10 repetindo a importância da correção e da repreensão. Se o versículo se repete dizendo que a correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá, então atenção com relação à repreensão. Se alguém tem corrigido você, preste atenção. O Senhor hoje está nos despertando aqui com esse texto. Aceite a correção, aceite a repreensão.
use as críticas. Pegue a crítica, medite nela, forme degraus, para que você forme uma escada, para que você cresça, para que você suba esse degrau, para que você melhore como pessoa em todas as áreas da sua vida. Se alguém critica, reflete, faz um degrau para você subir, e se alguém te repreende, te corrige, aceite a correção e agradeça a Deus, porque você está tendo a chance de mudar a rota e de seguir no caminho certo. 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus, ele sabe até o que acontece dentro do inferno e no caminho da perdição. Deus vê todas as coisas. Então, o nosso coração é algo que Deus com certeza sabe o que vai nele. Verso 12. Não ama o escarnecedor, aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então o versículo 12 está dizendo que o escarnecedor, aquele que zomba do caminho justo, ele não ama aquele que o repreende. O escarnecedor, quando você corrige, repreende ele não ama quem corrige ele. Pelo contrário, ele fica irritado. Ele já fala: por que você quer se meter na minha vida? Por que você quer dar a sua opinião? Quem é você para falar o que você está falando? Cuide da sua vida, porque você tem que cuidar da sua vida. Por isso que lá em Provérbios 9 fala: corrija o sábio e ele te amará, mas o escarnecedor te odiará. O escarnecedor, ele não ama quem o repreende e não se chegará para os sábios. É por isso que Jesus disse: não lance pérolas para os que são como porcos. Porque o porco, quando você lança uma pérola para ele, ele quebra a pérola com a pata e a pérola forma um caco e o porco pisa no caco e se machuca com a palavra que você deu, com a pérola que você jogou para ela. Por isso que o tolo, ele não quer saber, ele quer andar no caminho da tolice. Por isso, a repreensão deve ser dada para o sábio, porque o sábio te amará, mas o tolo, ele te odiará. Você muitas vezes vai arrumar alguém para te odiar de maneira gratuita. Antes de dizer, reflita se deve dizer. Versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, o versículo 13, mais uma vez, fala a respeito do cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. Como diz Provérbios 4, 23, é do coração que procedem as saídas da vida. Quando vem um abatimento, uma tristeza, uma tribulação, como nós falamos anteriormente, você precisa tratar o seu coração. Você precisa tratar o seu coração diante do Senhor, buscando em oração, buscando em meditação, na palavra, que o seu coração permaneça em paz e com força para passar pela situação difícil. Você precisa buscar a alegria, mesmo quando você está passando por uma situação difícil. Como, por exemplo, quando você está acamado em um hospital. Você precisa, se pode, sair para olhar para o céu e agradecer, dizendo: Deus, obrigado, porque eu ainda posso contemplar o céu, eu posso respirar, eu posso estar aqui nesse lugar ainda com vida, eu ainda posso receber a visita dos meus parentes, eu ainda estou recebendo os cuidados
do médico, dos enfermeiros aqui. Foque os olhos naquilo que vai trazer alegria. Não foque naquilo que é a causa da dor. Até mesmo na dor, quando você foca em Deus, você consegue ter força que você não teria. Isso vai fazer a diferença. E inclusive existem estudos e os médicos dizem, quando encontramos pacientes com fé, eles lidam com a doença de uma maneira completamente diferente daqueles que se entregam para a doença e que vão definhando e vivendo cheios de dores. Então, o coração alegre, quando você foca na alegria, liste, pegue um papel e uma caneta se você está com tristeza. Comece a listar. Eu posso respirar, eu posso enxergar, eu posso caminhar, eu posso dar uma volta na quadra, eu posso ver o sorriso de uma criança, eu posso olhar e ver a luz do sol. Eu ainda tenho alimento, eu ainda tenho coordenação motora, eu posso pegar em um copo, eu posso pegar em objetos. Procure, comece a listar tudo que você tem. Eu posso dormir, tem pessoas que não conseguem dormir. Então o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você começar a listar as coisas que tem para agradecer, você vai mudar a sua atitude em relação à vida. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Se você se entrega para a dor, a vida está ruim, olha só como tudo vai mal. Você vai falando isso o tempo todo. Então o teu espírito se abate. Você começa a ficar triste, abatido, sobrecarregado, pensando só no mal. Caiu em uma dívida? Pense, está lá. Quando eu puder, eu pagarei. Senhor, me ajuda. Não caia na armadilha de pensar em tirar a sua vida. A dívida estará lá. Você errou, então é tempo de se perdoar e é tempo de pensar como reorganizar a minha vida financeira. Mas não pense em tirar a sua vida. A sua vida vale mais do que isso. 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Estultícia significa tolice. O coração sábio buscará o conhecimento. Como nós já falamos antes, o sábio vai buscar a sabedoria, vai meditar na palavra dia e noite, vai se preparar para ter o conhecimento. Agora, os tolos, a boca dos tolos, se alimenta de tolice. O que você assiste na televisão? Você lê e assiste muito Netflix, muitos jornais. Quem se alimenta de assistir noticiário e jornal o dia inteiro, tem pessoas que são consumidoras ávidas de notícia. E tem pessoas que gostam de seguir noticiários policiais. Você pergunta para ela quais as mortes, quais os acidentes, a pessoa sabe tudo. E a pessoa sempre está falando, mas a vida é assim, ela é terrível. Porque ela se alimenta só de tolice. Ela se alimenta daquilo que é mal. Quando o noticiário fala só das coisas ruins e tragédias, está falando só a respeito das obras do mal. Você não foi chamado para ficar vendo as obras do mal. Você foi chamado para ver e para buscar o bem. Provérbios capítulo 4, lá no versículo 26, lá no final, fala assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente. Então está dizendo, preste atenção naquilo que você vê e os teus pés caminhem para o bem. Então ali está fazendo a recomendação. Provérbios 4 fala sobre buscar sabedoria e fala sobre o que você vê e aonde você coloca os seus pés.
Veja quais os ambientes que você frequenta, onde você vai. E a internet é um ambiente. Quando você entra no Instagram de uma pessoa que fica fazendo dancinhas com poucas roupas, quando você entra no Instagram de uma pessoa que fica falando violência, você está entrando num ambiente que vai gerar impacto e influência sobre você. Não se alimente de tolice. Preste atenção no que você vê nos ambientes, nas redes sociais que você está entrando. 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Mais um versículo dizendo: cuide do seu coração. Se você deixar o seu coração aflito, se você se deixar levar e se deixar carregar, é você que se deixa carregar, porque você precisa governar sobre o seu coração. Você precisa ser o rei, a rainha da sua vida. Assim como o rei tem a responsabilidade de governar um povo, você tem a responsabilidade de governar a sua vida e as suas decisões. Se você for um mau rei e uma má rainha na sua vida, você vai colher os resultados negativos. Então você precisa reinar sobre a sua vida, tomando as decisões que vão tomar conta do seu coração. Se você fizer aquela lista dos motivos para agradecer, das razões para você estar alegre, e você se lembrar disso sempre, você vai ter um banquete contínuo. Você vai ter sempre motivos para se alegrar, para sorrir. E isso vai impactar a sua vida, porque você vai ter palavras boas para dar aos outros. Porque o teu estado de espírito de alegria vai se comunicar e alcançar outras pessoas, assim como também um coração triste e abatido contagia todo mundo que está à volta e atrapalha o ambiente, cria amargura, situação de tristeza, de mal. Por isso é tão importante você cuidar do coração para que ele esteja alegre, para que você faça diferença no seu casamento e na vida dos seus filhos. Não seja a pessoa que é amarga, que carrega o mal para dentro da sua casa. Seja a resposta. O Senhor te chamou para ser a solução e não o problema. Desenvolva alegria no seu coração. Cuide do que entra no seu coração, porque é do coração que saem as respostas da vida. 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. É melhor você conseguir o pouco do Senhor é muito. Lembre-se que o pouco com o Senhor é muito, porque Deus, ele nunca deixa que a porção que ele dá para os seus filhos seja insuficiente. Se Deus te deu uma porção hoje, é porque é com ela que ele sabe que você vai aprender o que ele tem para ensinar a você hoje. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, tendo Deus em primeiro lugar, do que o grande tesouro onde há inquietação. Você pode ter muita coisa, mas quando você está inquieto, você consegue desfrutar? É só pensar nisso. Pessoas muito ricas que reclamam demais podem ter tesouros na sua frente e elas estão reclamando, murmurando e se chateando e continuam tristes e sobrecarregadas porque nada traz alegria para elas. Agora, o temor do Senhor traz a paz, a alegria, o sossego. 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. É mais um versículo que confirma o 16. Mas o 16 está falando de tesouro, de vida financeira. O 17 está falando de mesa, de comida. Sempre que você está com ódio, está com perturbação, você fica
sem sentido você ter riqueza, sem sentido ter uma comida farta na mesa, porque o ódio e a inquietação trazem o mal. 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O iracundo é aquele que está o tempo todo irado. Então ele está o tempo todo perturbando as pessoas e gerando conflitos. O que tem longo ânimo é o que tem paciência. O longânimo é o que tem longo ânimo. Então ele tem paciência, ele vai apaziguar a luta. 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Bem, é um versículo que condena a preguiça. Nós já falamos sobre isso quando lemos Provérbios capítulo 6, dizendo para onde está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Vê que ela não tem chefe, mas mesmo não tendo chefe, ela faz a parte dela. Ela junta no verão para que ela tenha fartura durante o inverno. Então, seja sábio. E o texto de Provérbios 6 fala assim ainda: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para tirar um cochilo, e assim um pouco para cruzar os braços, e assim a pobreza te sobrevirá como um ladrão. Então, seja uma pessoa que toma decisão. Olhe para o seu futuro. Preste atenção e procure aprender coisas novas. Procure ter mais de uma fonte de renda. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 fala: lança o teu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão é aquilo que nós temos de alimento, que vem como resultado do nosso trabalho. Então, lança o teu pão sobre muitas águas significa lança o seu sustento sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. Leva muito tempo para você aprender a fazer alguma coisa nova, mas vale a pena você lançar o seu pão sobre várias coisas novas para você aprender, porque isso depois de muitos dias vai voltar em novas fontes de rendimentos, e se uma coisa não der certo, você sabe fazer outra. Agora, o preguiçoso é aquele que aprende a fazer uma coisa e ele fala: eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. E se essa empresa que você está a quebrar, você sabe fazer uma segunda coisa? Você precisa pensar a respeito disso, para que você sempre tenha soluções para cuidar da sua vida. Aquele que é diligente, ele procura saber a respeito das coisas, procura ter instrução, conhecimento e informação. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, é um caminho difícil, mas a vereda dos retos está bem igualada. Os retos buscam a sabedoria, então eles sempre encontram soluções. Quanto mais você aumenta a sua capacidade de resolver problemas, mais capacidade de dar soluções, mais o seu caminho será tranquilo. 20. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Mais um versículo falando que você deve buscar a sabedoria, que você vai trazer alegria para o seu pai, você vai trazer alegria para Deus. Deus fica alegre quando seus filhos estão caminhando no caminho certo. Se você não teve a sorte de ter um bom pai e uma boa mãe, você não deve reclamar e ser como vítima. Tem pessoas que se colocam como vítimas. Eu vou beber porque o meu pai era assim. Outro dia conheci um homem que estava na rua, mendigando. Conversei com ele. Ele disse: tenho 46 anos. E eu disse: quando você começou a se embriagar e viver assim? Desde os 10. E por que você decidiu ser assim? Porque o meu pai bebia. Então, como ele bebia, não restou outra saída para mim. A minha única saída foi essa. O meu pai falava para mim: você vai ser um bêbado. Ele falou para mim que eu vou ser um bêbado, então eu realmente fiquei bêbado. Então eu falei para esse homem: você não tem que ser assim.
Deus fala que você é amado dele. Deus fala que ele quer uma diferença na sua vida. Então, existem pessoas que dizem isso, mas o Cristiano Ronaldo, que é um atleta, conta a história que o pai dele se embriagava e ele disse: "Eu nunca beberei". E ele fala: "Eu só bebo água". Então nós vemos que está aí um atleta destacado que era filho de um homem alcoólatra, que muitas vezes trazia problemas na sua família, inclusive ele relata que tinha problemas com a mãe dele, do pai dele com a mãe dele, mas ele não seguiu pelo mesmo caminho. Então o filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. O insensato é aquele que não ouve o conselho. Escute o conselho, pense que você não tem que ser aquilo que o seu pai e a sua mãe dizem a teu respeito. Outro dia uma mãe dizia para a filha: "É melhor um aborto do que você". E aquela filha estava o tempo todo triste. Então nós dissemos para ela que o Senhor ama você. Perdoe a sua mãe porque ela não sabe o que ela fala. E se você passa por essa situação, Isaías capítulo 49, versículo 15 está escrito: "Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que ainda a mama, mas ainda que ela se esqueça de você, eu não me esquecerei de ti". Então o Senhor é aquele que ama a sua vida, não importa quem é o seu pai ou a sua mãe. O Senhor é aquele que ama você e ele te fez a imagem e semelhança dele, e ele quer que você se destaque, que você consiga vencer e prosperar. Busque sabedoria e o Senhor te ajudará. Busque pessoas que possam ser como se fossem o seu pai, como se fossem a sua mãe. O Robert Kiyosaki escreveu um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, e ele conta que o pai dele não sabia administrar dinheiro, mas o pai do amigo dele, que era o Mike, sabia administrar dinheiro. Então ele foi e ele falou: "Eu ficava olhando para o pai do meu amigo e tomando ele como meu exemplo para aprender a administrar dinheiro". E ele aprendeu com o pai do amigo dele. Certamente que você tem alguém que você viu e que você falou: "Eu gostaria que aquela pessoa fosse meu pai, que aquela pessoa fosse a minha mãe". Então preste atenção nesse pai e nessa mãe que você toma como inspiração e siga nessa linha e nessa rota e esqueça de assumir uma postura vitimista de dizer: "O meu pai fez isso, a minha mãe fez isso para mim". Nem sempre as coisas são como você esperaria que fosse, mas você pode decidir e tomar a decisão a respeito da sua vida e fazer daquilo que deveria ir para o mal ir para o bem. A sabedoria traz a resposta e a saída para a sua vida. 21. A estultícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Então a tolice é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Como eu falei um pouco antes, que quando você precisa resolver um problema e não sabe como, vá atrás de conselheiros. Esse versículo 22, Provérbios 15, 22, é um versículo para se guardar. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Tem uma outra versão que fala assim: na multidão de conselheiros está a sabedoria. 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Mais um versículo aqui em Provérbios 15, falando sobre o que a sua boca fala. Quando você fala a palavra certa no tempo certo, essa palavra é muito boa. E você só vai saber usar a palavra certa na hora certa se você tem sabedoria. Agora, o homem se alegra na resposta da sua boca significa quando o homem dá uma boa resposta no tempo certo, na hora certa, ele fica alegre.
porque ele vê o resultado que aquela palavra produziu. Se preocupe com o que você fala. Se preocupe em adornar a sabedoria para que você saiba o que dizer e o tempo correto de dizer. 24. Para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno, que está embaixo. O sábio busca a sua salvação. Você já aceitou a Jesus? Você já se batizou nas águas? Está indo na igreja, mas está pensando: vou deixar para amanhã? Não deixe para amanhã. Assuma o compromisso com Deus agora. Pegue o caminho para cima. 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Deus odeia o olhar altivo. Provérbios capítulo 6. Ele já fala isso, que ele abomina o olhar altivo, o arrogante, o soberbo. Mas firmará a herança da viúva. A viúva aqui simboliza a pessoa que está frágil, está sem o marido, está precisando de apoio. O Senhor ajudará aqueles que estão em fraqueza. 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Então Deus abomina os pensamentos do mal. O Senhor é onisciente. Ele sabe todos os pensamentos das pessoas. Ele conhece os pensamentos maus. Ele sabe o que você está pensando. Se você está pensando em fazer algo mal e pensa que ninguém vê, o Senhor vê e considera abominável os pensamentos maus. Mas as palavras dos limpos são aprazíveis, trazem prazer. 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Quem vive cobiçando o que é dos outros, quem vive olhando para o vizinho e pensando que a grama do vizinho é mais verde do que a dele, não consegue valorizar o que tem dentro da sua casa. Valorize o que você tem na sua casa. Não cobice a mulher ou o marido do vizinho ou da vizinha. Em Provérbios, no capítulo 5, fala sobre o adultério e lá está escrito assim: bebe água da tua cisterna, bebe a água do teu poço. Não deixe que a água do teu poço escoe para fora. Então ali está uma recomendação. Preste atenção no seu marido e na sua esposa. Preste atenção nos seus filhos e na sua família. Faça as correções que precisam ser feitas na sua casa. Procure fazer o melhor todos os dias dentro da sua casa e você verá aquilo que você está cobiçando no outro acontecendo dentro da sua casa e você não vai precisar cobiçar. Ao invés de você se dar a cobiça que vai perturbar a sua casa, cuide da sua casa. O que aborrece as dádivas viverá significa, tem aquelas pessoas que ficam o tempo todo querendo ser bajuladas, querendo ganhar presentes. Se você é uma pessoa dessas que fica o tempo todo dependente de elogio e dependente dos outros te bajularem, você é uma pessoa frágil. Você é uma pessoa que qualquer pessoa te compra com um presente, com uma palavrinha. Você precisa saber quem você é. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você recebe um presente porque a pessoa está sendo sincera e sendo seu amigo ou sua amiga, tudo bem. Mas se você precisa e depende disso, você pode cair no golpe de pessoas mal intencionadas. Tem pessoas que são tão mal intencionadas que elas percebem que aquela outra pessoa, aquele chefe ali é muito dependente emocional. E elas conseguem ficar dentro das empresas sem fazerem nada, porque elas dão a palavra certa para essas pessoas que são dependentes emocionais. Às vezes, você trabalha muito bem numa empresa e você vê aquela pessoa que não faz nada, mas vem sempre com um presentinho e entrega para o chefe, e o chefe sempre aceita mais aquela pessoa do que você. Isso acontece porque esse chefe aí é aquela pessoa que é dessa aqui, que está escrito no versículo 27. É a pessoa que é dependente emocional.
ela precisa receber dádivas, presentes para ela poder ficar bem. E aí aquela pessoa que é mal intencionada já captou isso no emocional dela e é só dar um presente, dizer boas palavras, oferecer esse lado que a pessoa é dependente, que eu vou ficando aqui. E versículo 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Mais um versículo falando a respeito do que você fala. O coração do justo pensa no que vai falar. Agora o ímpio só derrama estultícia. 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Seja justo, seja sincero antes de entrar na presença de Deus. Deus não vai ouvir a oração dos maus. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa você de Deus, mas a sinceridade e a justiça te aproxima dele. 30. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Preocupe-se com aquilo que você vê. A luz dos olhos, Jesus disse, os olhos são a candeia do corpo, são a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos são maus, quando você se olha no espelho e você fala mal a respeito de você mesmo, então você só vai ver o mal em você. Você só vai se ver fraco, dependente. Mas se você olha e fala, eis a imagem e semelhança de Deus, o Senhor me fez assim, então eu vou dar a minha vida para cumprir o propósito de Deus, então você verá a força, suas habilidades, seus talentos, suas capacidades. Não é uma questão de ser arrogante e orgulhoso, é uma questão de saber se dar valor. A luz dos olhos alegra o coração. Veja-se bem, e veja bem também para os outros. E a boa fama engorda os ossos. Preocupe-se com o que você faz, com o que você fala e como você se porta. Porque quando você tem uma boa fama, uma boa reputação, isso engorda os ossos, porque você vai ter mais oportunidades, vai ter mais portas abertas, vai ter mais pessoas querendo ser seus amigos, querendo ter você por perto. Isso engorda os seus ossos. 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Então, quem escuta a repreensão mora, ou seja, vive em ambientes onde estão os sábios. O 31 está falando, preste atenção onde você põe os seus ouvidos. Faça a sua morada, frequente casas, pessoas, amigos que são sábios. 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Mais um versículo sobre adquirir entendimento, aceitar a correção. Versículo 5 fala disso, versículo 10 fala disso, versículo 32 fala disso. Tem mais um aqui no meio que nós lemos também falando sobre isso. Então são várias vezes. Aceite a repreensão, aceite a correção. E 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. O temor ao Senhor é a reverência, é considerar Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Quando você considera Deus em primeiro lugar e acima de tudo, você vai buscar a instrução. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quando você respeita Deus, Deus fala, busque a sabedoria. É a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Ou seja, valorize a humildade.